Os videogames são um dos meios mais poderosos já criados. Essa fusão de imaginação e tecnologia introduziu uma evolução fundamental na interação humana e agora representa uma cultura de 2,4 bilhões de gamers conectados em todo o mundo. Sim, mas apenas 20 anos atrás, o console que deu início à era dos games online na sala de estar, oh meu Deus, quase, não existia. Você já quis fazer hardware? Não, essa é uma coisa que decidimos não fazer. A ideia de que a Microsoft poderia criar um console de videogame era vista como uma piada. Microsoft, eles usam calças que são chatos no escritório e nas janelas deles. Poderia muito bem chamar de caixa de nerd, certo? Não consigo imaginar como poderia ser melhor. O novo console era visto como uma aposta arriscada. Aí, está. Em uma empresa não acostumada a perder. Você está propondo tirar dinheiro do Windows para financiar algum sistema de jogos. É um negócio insano. Entrar nele era medo, incerteza e dúvida. Nós vamos conseguir. Não vamos, senhor? Esta é a história de como um grupo apaixonado de games mudou para sempre o curso de um titã corporativo. Eles viram o futuro da internet de banda larga na televisão. Como você pode fazer isso? Então Bill disse que deveríamos fazer isso. Deveríamos deixar esses caras fazerem isso. E a jornada para colocar aquele controle em nossas mãos. Isso vai ser a coisa mais incrível que você pode imaginar. Pense da forma como você pode contar histórias com isso. Não importa onde você esteja no mundo, todas nós podemos fazer parte de uma comunidade maior. Precisamos disso. Isso é como uma linha direta para nós. Você considera isso garantido agora, mas na época isso era como ficção científica. Nós não estávamos certos de como íamos fazer isso. Xbox, assistir TV. Oh Deus, oh céus não, Microsoft. Cambridge não vai ser tolerante com nenhum nível de besteira. O risco aqui era enorme. Você está sempre a apenas um pouco catastrófico de não conseguir. Eu me lembro de pensar, e talvez estejamos em águas profundas demais. Há um novo concorrente nas guerras dos videogames. O Xbox será o futuro. Verdadeiramente o futuro dos videogames. Xbox, dominando a sala de estar. Entretenimento digital conectado e limitado que vocês nunca entenderam. A empresa vai inventar uma competição feroz. Sniper. É uma boa relógio. Fico muito nervoso em realmente jogar isso para vocês. Xbox passando por uma grande reformulação. Uma visão ousada para o futuro dos games. Olá, eu sou Bill Gates, presidente da Microsoft. Nesse vídeo, você vai ver o futuro, futuro. A Microsoft surgiu com o conceito do Windows em 1980. 10. Vou mostrar rapidamente alguns destaques do produto. A interface gráfica é uma parte integral desta nova geração. O Take PC está muito mais avançada do que nunca. Quando cheguei à Microsoft em 1987, a idade média era de 27 anos e eu tinha 27. Éramos uma empresa jovem incrível com o fundador jovem incrível, Bill Gates. Ele conhecia negócios melhor do que qualquer um e também conhecia tecnologia. Ele era capaz de sintetizar coisas que ninguém mais na indústria conseguia. É um ambiente incrivelmente dinâmico. Era o tipo de lugar onde as pessoas não se continham. Para alguém que realmente queria se soltar e crescer e aprender. Era um lugar incrível. Bill Gates e a equipe naquela época eram os disruptores, o que era empolgante e palpável. Nós apenas pensávamos em nós mesmos como rebeldes. Tipo, sabe, onde estão as grandes empresas como a IBM? Onde essas enormes empresas? Mas éramos este pequeno grupo rebelde de hackers, fazendo esse trabalho legal. Estou muito otimista sobre para onde estamos indo, mas isso realmente mudou em 95. O Windows 95 dominou as lojas de computadores. Eles estavam online no meio da noite, usuários de computadores pessoais lotando as lojas, morrendo de vontade de colocar as mãos em. Quando o Windows 95 foi lançado, foi como uma festa de lançamento para toda a empresa. A Microsoft fez uma coisa que todo mundo no mundo queria. Era comor para mim. Apenas existia e você precisava disso. No mundo de hoje, você não consegue viver sem um computador. Existem milhares de programas que alguns de nós podemos precisar. Eu consigo rodar 3 ou 4 aplicativos ao mesmo tempo. O Windows 95 é tão fácil que até um apresentador de talk show consegue entender.
No final dos anos 90, o Windows estava gerando $1 bilhão para a linha de fundo todo mês. É o negócio mais lucrativo da história da raça humana. Não acho que houve algo remotamente parecido, a menos que você conte os espanhóis indo para o Novo Mundo e literalmente escavando uma montanha feita de pedra. A Microsoft, que tem um relacionamento comercial com a NBC, é o motor mais poderoso na nova era dos computadores, uma enorme máquina de dinheiro, e discorda fortemente do governo. No final dos anos 90, éramos meio que os villains, a estrela da morte. A percepção da Microsoft, eu acho que geralmente não era boa. Eles estavam no meio de questões de monopólio do Departamento de Justiça. Nós éramos o grande gorila na sala na maioria dos assuntos, e as pessoas nos viam como a grande empresa de tecnologia. Em 1990% dos computadores em todo o mundo usavam o sistema operacional Microsoft Windows. Eles eram intocáveis sem comparação ou rival viável. Fomos bem-sucedidos no mundo dos sistemas operacionais. Construímos um enorme negócio de PCs. Transformamos o Microsoft Office em um grande negócio. Éramos o gigante da tecnologia. O Windows superou essa indústria e transformou o mundo. Mas durante isso, a disrupção estava vindo de todos os lados. Por décadas, a Sony foi o gigante da eletrônica japonês com uma história de produção de hardware para entretenimento pessoal e doméstico. E então, em 1994, a Sony fez sucesso com o PlayStation, um console de jogos com sucesso sem igual. O lançamento do PlayStation realmente lançou os games na cultura popular e de forma significativa. E a Sony viu uma oportunidade para que os jogos fossem ainda maiores e tocassem no entretenimento. O que a Sony descobriu foi que o console era realmente um cavalo de Troia para a sala de estar. E uma vez que esse dispositivo entrou na sala de estar, poderia ser um dispositivo de entretenimento multimídia. A Sony estava colocando coisas diferentes em casa. Eles estavam colocando disco rígido aqui, tipo ADVR. Estavam colocando memória aqui. Estavam colocando um processador aqui. E se eles conseguissem conectar todas essas coisas juntas, seria um computador, uma potencial ameaça existencial para a Microsoft. Sem mais demoras, deixe-me apresentar a você a tecnologia da próxima geração do PlayStation. Mesmo antes da Sony lançar o PlayStation 2, eles estavam apenas criando essa percepção de inevitabilidade. O PlayStation 2 é a próxima grande novidade e qualquer coisa em seu caminho seria esmagada. Eles disseram que nosso novo PlayStation é tão poderoso que pode substituir o PC. A Sony estava mostrando um slide em feiras comerciais e para nossos clientes de uma casa futura que estava cheia de PlayStations e não tinha nenhum PC. O que era como disparar canhões sobre a sede da Microsoft. Foi uma coisa incrivelmente arrogante da parte deles, mas foi direcionada. Quero dizer, isso era uma ameaça muito séria. Nos anos 90, a Microsoft era um lugar paranoico e quando alguém dizia que a Sony ia colocar um PC na sala de estar, isso chamava a atenção de todo mundo. E se a Sony estava prestes a dominar a sala de estar, o que a Microsoft ia fazer? Uma possível resposta estava surgindo não das altas esferas executivas, mas de dentro da estrutura corporativa da Microsoft. 4 renegados da equipe de software DirectX, que estavam trabalhando em tecnologia para ajudar desenvolvedores a criar jogos para Windows, e que estavam unidos por uma fervorosa crença de que os jogos eram o futuro. Eu estava liderando a equipe de desenvolvimento do DirectX com um dos meus colegas do lado de marketing do DirectX, Ted Dassey. Sabe, a pergunta que estávamos começando a fazer era para onde toda essa tecnologia gráfica estava indo? O Windows havia vencido as guerras dos sistemas operacionais de desktop. Então, começamos a perguntar onde poderiam estar as ameaças ou oportunidades no futuro. Rapidamente restringimos a jogos e uma plataforma de entretenimento abrangente para a sala de estar como uma oportunidade para nós. Otto havia cuidadosamente construído uma carreira na Microsoft. E ele já havia assumido o risco porque Otto poderia ter sido um programador importante em um grupo legítimo da Microsoft, como Windows ou Office. Em vez disso, ele escolheu estar neste grupo direto porque é apaixonado por gráficos. Ted. Tanto quanto as pessoas das nossas equipes sentimos que podíamos trazer um pouco mais de inteligência para a conversa.
incluindo Shamus Blackley. Como você descreveria o Shamus? Ele é simplesmente um gênio, uma das pessoas mais brilhantes que já conheci. Além de ser um físico e um matemático realmente incrível, Shamus realmente encarnava o coração do que significava ser um desenvolvedor de jogos. Quando eu via jogos de fliperama, quando era pequeno, quando vi o Computer Space, minha primeira ideia não era quero jogar este jogo por horas. Minha ideia era como posso criar a minha própria coisa. Um dos funcionários do TED era Kevin Balcourse, que tinha um histórico em análise financeira e de mercado. O Kevin é como vulcano da melhor maneira possível. Sua interface com o mundo é totalmente intelectual. Isso está correto. Nós tínhamos empregos diários para o DirectX, mas muito do nosso pensamento era como poderíamos construir uma nova tecnologia que estivesse focada em fazer os melhores jogos possíveis. Nós quatro jogávamos jogos e amávamos jogos e queríamos criá-los. Isso realmente significava algo para nós. Eles estavam trabalhando no DirectX, um conjunto de ferramentas de software que padronizava o desenvolvimento de jogos em hardware de PC e que foi prontamente adotado pelos desenvolvedores de jogos de PC. Mas a equipe viu uma maneira de levar o DirectX mais longe, como a ideia de poderia revolucionar a base do desenvolvimento de jogos para console. Com o Windows e o DirectX, temos a plataforma que todos querem usar para fazer os jogos. Já temos toda a infraestrutura de tudo que você precisa para criar. Toda essa tecnologia está disponível em nossa plataforma. Se pudéssemos apenas criar um padrão único de hardware, uma caixa projetada apenas para rodar o DirectX, isso vos deu a ideia de que poderíamos produzir melhores jogos do que a Sony, a Nintendo e a Sega. Naquela época, os consoles de jogos japoneses tinham chipsets muito proprietários e simplesmente não funcionavam muito bem para, desenvolvedores ocidentais. As instruções de como usá-los estariam em japonês. O que o grupo do DirectX estava propondo era que havia uma maneira melhor de fazer isso. Vamos usar a arquitetura de PC com a qual você está familiarizado, que funcionará imediatamente para que eles possam passar mais tempo criando e desenvolvendo seu jogo. Eles tinham uma história incrivelmente amigável para desenvolvedores. Você já sabe como escrever esses jogos. Se você os escreveu para PC, pode escrevê-los para console também. Você sabe, essa mensagem é bastante poderosa. Para nós, isso era sobre avançar os interesses do jogador e os interesses do desenvolvedor de jogos, que avançariam os interesses da Microsoft. Então decidimos que era o momento certo para tentar construir apoio para a ideia da Microsoft construir um console de jogos. Ao mesmo tempo, ninguém acreditava que a Microsoft teria realmente a audácia de tentar algo assim. Nós quatro estávamos em uma jornada para conseguir apoio para essa ideia maluca de colocar uma caixa com DirectX na sala de estar para fornecer conteúdo interativo. Estávamos tentando invadir reuniões e conseguir tração nessa ideia. Nós éramos uma irritação. Ninguém sabia quem diabos éramos e estávamos constantemente descobrindo pessoas super importantes que eram obstáculos ou que não entendiam e que não achavam que jogos eram importantes. Você está propondo tirar dinheiro do desenvolvimento de escritório para financiar algum sistema de jogos. Essas pessoas teriam ter reuniões conosco. Sem surpresa, deslocar a direção declarada de uma empresa em uma escala como a da Microsoft não era uma tarefa trivial. Percebendo que o que você conhecia dentro da Microsoft era pelo menos tão importante quanto o que você sabia, trouxemos o cara que poderia tentar construir apoio para a ideia da Microsoft construir um console de jogos poderoso, Nat Bell. Eu passei muito tempo conversando com diferentes equipes e trabalhando com o planejamento estratégico de longo prazo. O Nat tinha uma rede incrível de conexões. Ele abriu muitas portas para nós. Nat era como o nosso Obi-Wan Kenobi, essa figura mágica que aparecia e dizia: eu sei quem você precisa chamar. Você precisa conversar com os caras dessa divisão ou daquela divisão. Ele conhecia a estrutura da Microsoft. Tem sido nada menos que uma luta descobrir como o lugar funciona. Uma das primeiras coisas que o Nat disse foi que precisávamos de um nome de código apropriado. Algo que ficasse na cabeça das pessoas e ganhasse vida própria. Nat disse: bem, não é realmente um Xbox direto na sala de estar? Eu fiquei tipo: sim, é como um Xbox direto. É sobre isso. E colocamos no quadro: vamos chamá-lo de Xbox direto. Então tínhamos essa coisa estranha na boca o tempo todo. Era um Xbox direto. E eu lembro de ter dito que era muito bom. Era só Xbox e nós gostamos disso. Esse foi nosso nome de código como um substituto até que tivéssemos algo melhor.
Construímos um caso de negócios que mostrava o quão grande esse negócio poderia ser. Para conseguir apoio nesse sentido, você tem que distribuí-lo. Você tem que socializá-lo. Meu truque era colocar nossas coisas na frente dos executivos para fazê-los dizer que eu quero entender esse negócio. A equipe fixou os olhos em um escor da lógica. Um executivo sênior que falava sua língua. Literalmente. Sim, eu vou tocar bem rápido. Ed Freese era o veterano da Microsoft. Ele entrou como estagiário. Ed foi fundamental no desenvolvimento do Office, uma das maiores franquias, mesmo naquela época, que a Microsoft já teve. Ele tinha uma paixão por jogos. Ele amava jogos. Ele programou um jogo em uma idade muito jovem. Quando a maioria dos adolescentes estava conseguindo seus primeiros empregos com salário mínimo, Freese já estava recebendo cheques de royalties do seu primeiro jogo. Então vamos dar uma olhada neste produto de alta qualidade. Um core do popular jogo de fliperama Frogger, apropriadamente chamado de Frog. Altamente original, como você pode ver. Sim. Quando eu deixei o Office para ir para o grupo de jogos, as pessoas me disseram que eu estava cometendo suicídio profissional. Obrigado. É isso. Boa noite. Eles disseram, por que você deixaria o Office, uma das partes mais importantes da empresa, para trabalhar em algo que ninguém se importa? E quando cheguei lá para dirigir o grupo de jogos, descobri que eles estavam certos. Ninguém se importava com o que eu estava fazendo. E isso foi incrível. O grupo de jogos era realmente pequeno. Era como 20 pessoas em muitas dessas empresas de tecnologia. Não há tanto respeito dado para essas outras disciplinas. A Microsoft na época não se importava muito com jogos. Eu acho que éramos apenas mais um hobby. Eram os jogadores trabalhando nas entranhas de algum prédio corporativo da Microsoft. Nosso objetivo na época era impulsionar o Windows como uma plataforma de jogos. Eu sempre senti que estava fazendo coisas de um dia e isso era o que eu realmente gostava. Eu gostava de tentar trazer a Microsoft de volta nas competições de jogos para PC. Depois que o Windows 95 foi lançado, tivemos que usar essas camisetas, que diziam, a Microsoft conhece jogos. Você sabe, era óbvio que não sabíamos realmente sobre jogos. Caso contrário, não teríamos que colocar isso em nossa camiseta. Sabe o que quero dizer? Escolha sua forma favorita de dominação mundial em Age of Empires. Mas depois de alguns anos, lançamos Age of Empires. Era meio louco como esse jogo se tornou uma fascinação. E foi um dos jogos de estratégia para PC mais importantes por anos. Isso foi na verdade um enorme sucesso para nós e começamos a fazer algumas aquisições e estávamos expandindo nosso negócio de publicações. À medida que começamos a lançar mais jogos de qualidade, finalmente chegamos ao ponto em que éramos respeitados da Microsoft e as pessoas começaram a dizer, ok, a Microsoft realmente sabe o que está fazendo quando se trata de jogos. E pegou um negócio de jogos quebrado e o consertou e o tornou lucrativo e encontrou uma maneira de fazê-lo na Microsoft. Esses são movimentos corporativos difíceis de duplo Black Belt de Aikido. Direcionar a pequena divisão de jogos para PC em um departamento lucrativo teve que conquistar a confiança de Bill Gates, e ainda assim o próprio Freese não estava satisfeito. Nossa participação no mercado de PC estava crescendo para os 2 dígitos e ao mesmo tempo não estávamos fazendo nada no espaço dos consoles e isso para mim parecia um desperdício. Você sabe, havia esse enorme mercado lá fora. Um dia, esses caras da equipe do DirectX entraram no meu escritório e me apresentaram essa coisa, o Xbox, e basicamente o que eles apresentaram foi um PC disfarçado. Eu pensei, isso é ótimo, isso é como uma ponte para eu entrar no negócio de consoles. Essa caixa que rodará uma versão nativa do DirectX, que é a parte do Windows que realmente se concentra no desenvolvedor de jogos, foi revolucionária. Vai ser fácil fazer a portabilidade para essa máquina. Fácil pegar meus jogos e fazê-los funcionar, ao contrário de rodar no PlayStation naquela época ou na máquina da Nintendo que era um hardware muito alienígena comparado a um PC. Ed, entendeu? Todo esse desenvolvimento de jogos estava acontecendo no PC. Nós queríamos fazer um console que fosse especificamente projetado para ser fácil e divertido de fazer jogos e se as pessoas mais criativas fizessem seu melhor trabalho em sua plataforma. Isso é realmente um bom negócio. Essa é uma boa ideia. Basicamente eu disse, você sabe, eu estou dentro. Eu gosto dessa ideia. Eu quero ajudar vocês. A equipe do DirectX, esses eram os encrenqueiros, os revolucionários. Eles não tinham essas reputações que o Ed tinha como alguém nascido e criado para trabalhar na Microsoft. Eles não tinham realmente nenhum poder político dentro da empresa. Foi, eu acho, uma grande vitória para eles me ter ao lado deles do meu ponto de vista. Essa aliança improvável aproximaria a equipe do Xbox do maior teste de todos. Apresentar Bill Gates. E essa oportunidade viria mais cedo do que qualquer um esperava. Quando a Sony revelou o PlayStation 2, eles começaram a falar sobre como iriam ser o morte do PCA. Um novo conceito que gostaríamos de introduzir ao entrar no próximo século. Nosso um upload de emoção. Que nome incrível!
Caramba, você sabe, um opor de emoção. E nossa nova arquitetura de CPU supera significativamente até mesmo a arquitetura Pentium 3 mais rápida que está no mercado hoje. Eles mostraram belos lutadores, modelos rodopiando. Mostraram 1000 delicadas pétalas de rosa caindo do céu para mostrar quantos polígonos. Apenas a matemática bruta que esse gigante de dispositivo poderia processar. E adivinha? Ele tem o poder de mil sóis por trás dele. Para a Microsoft, isso realmente cristalizou quais eram as apostas, e Bill pediu à equipe do DirectX para fazer uma análise das alegações que a Sony havia feito. Como você pode imaginar, conseguir um horário na agenda do Bill era quase impossível. Eu senti uma enorme pressão para fazer as coisas acontecerem e fazê-las acontecer rapidamente. Optamos fornecer uma análise fantástica, muito técnica, do que o autor de movimento fez e não fez. Quais alegações eram verdadeiras? Quais alegações eram exageradas? E no final, eles audaciosamente seguiram uma pequena menção ao fato de que, você sabe, poderíamos construir um console também. E montamos o que achávamos na época ser um argumento bastante convincente. Gates estava curioso sobre a viabilidade de um console da Microsoft, mas não foi até meados de março de 1999, apenas uma semana após o anúncio formal do PS2, que a possibilidade finalmente começou a borbulhar entre a elite da empresa em seu retiro anual de liderança. CMMU é a semana anual de reflexão de Bill Gates para pensar estrategicamente que tipo de projetos eles queriam aprovar. Um dos programas que você faz nesse retiro de 3 dias é um esforço de geração de ideias. Todos nós sentamos em uma sala e as pessoas podiam propor um tópico para um grupo de discussão. Escrevíamos uma pergunta e, em seguida, ficávamos lá com a nossa pergunta na frente de nós. As pessoas se ouviam e todas votavam qual tópico queriam trabalhar. E a pergunta que escrevi naquele ano foi: e se as empresas de cabo, empresas como a Huawei e Sony, se juntassem e juntassem todos os subsídios que estavam pagando para adquirir clientes? Eles colocariam uma caixa de graça porque seria tão onipresente e tão desejada. Isso foi tudo que eu disse. Se eles conseguissem colocá-lo em casa como um console de jogos, seria como o cometa que atingiu a Terra e exterminou os dinossauros, significando recebam Windows. Eu tive uma grande fila de pessoas atrás de mim nessa, inclusive Bill, e lá fomos nós começar a falar sobre isso por algumas horas. E assim tivemos uma espécie de discussão de 2 horas sobre os prós e contras do console de videogame, qual era o estado da situação com a Sony. E saindo de lá, Gates simplesmente decidiu. Ele queria que eu investigasse o que deveríamos fazer sobre isso. A grande pergunta de Thompson ressoou com Gates, e um chamado foi feito para toda a empresa em busca de qualquer um que pudesse responder. Foi uma espécie de boletim de todos os pontos para gerentes e senhores em toda a empresa dizendo que alguém estava trabalhando em qualquer uma dessas coisas. E assim, em março de 99, a equipe do DirectX e todos os outros grupos da empresa que tocavam jogos de alguma forma foram reunidos para uma reunião para discutir se deveríamos ter uma estratégia abrangente de jogos para toda a empresa. Aproveitamos essa oportunidade para dizer: escute, não só temos uma perspectiva sobre isso, na verdade temos uma apresentação, um PowerPoint que gostaríamos de compartilhar com todos que diz o que nós, a equipe do DirectX, achamos que a empresa deveria fazer. E obviamente isso criou uma grande agitação na reunião. Ninguém estava esperando por isso, mas foi uma grande surpresa para nós descobrir que havia outras partes da empresa que tinham aspirações de fazer a mesma coisa. Eu estava liderando uma equipe no que era conhecido como o Grupo Windows C. O Windows C era o sistema operacional projetado para rodar dispositivos como computadores portáteis ou até mesmo consoles de jogos, através de uma parceria que estabelecemos com a Sega. Em torno do seu último console de jogos, que era o Dreamcast, tínhamos uma equipe de hardware bastante capaz. Alguns dos caras desse grupo tinham trabalhado na 3DO. Você já experimentou o incrível poder do sistema Panasonic Real 3DO, e esse é um console de jogos legítimo. Embora não tenha sido um sucesso no mercado, mas era um jogo legítimo. Juntos, tínhamos a expertise de hardware e tínhamos uma proposta para o que a Microsoft deveria fazer a seguir no espaço dos consoles. Obviamente esses caras acham que sabem como fazer um console de jogos e que deveriam fazê-lo em vez de nós. Abrimos a porta e Bill está interessado no console de jogos. Então agora eles vão os deixar de fora e vão passar pela porta. E eles estavam financiados, tinham um nome, tinham liderança, tinham apoio executivo. O argumento deles é: nós já sabemos como fazer isso. O que esses garotos sabem? Vá com a gente.
A equipe do DirectX era jovem e ambiciosa, cheia de conhecimento técnico e visão. Mas o Windows era bem conhecido dentro da empresa e tinha experiência do seu lado. De repente, era uma corrida para tentar obter a maior legitimidade dentro da Microsoft, onde o vencedor seria aquele que traria um console de jogos para o mercado. E isso se tornou uma grande batalha com Bill. Era o que a Microsoft muitas vezes parecia fazer, que era colocar dois grupos de pessoas inteligentes um contra o outro, um clássico movimento de Bill Gates. O palco para a luta estava montado. As equipes do DirectX e do Windows iriam lutar pelo direito de fazer um console de jogos da Microsoft diante do fundador Bill Gates. Para os vencedores pertenciam os despojos. Ir Bill na reunião era sempre algo fantástico, além de aumentar a tensão ao mesmo tempo. Alguém está confuso. Alguém simplesmente não está pensando. Ele é lendário. Se você ganha, você está cheio de... Você é desligado? Não. Você não entende. Você não. Vocês nunca entenderam. Você nunca entendeu a primeira coisa sobre isso. Então, você sabe, tentamos muito não estar cheios de... Ele é brilhante, mas era uma cultura muito agressiva dominada por homens. Muitos palavrões. Super inteligentes. Mas cara, se você dissesse algo estúpido... Bem, eu estou fora. Rodada 1. Da perspectiva do meu grupo, nos sentimos bem. Achamos que eles não realmente entendiam o espaço do console. Então, francamente, subestimamos um pouco. Pronto. Certo. Propusemos algo que se alinhava muito com como os negócios eram feitos no mercado de consoles de jogos como existia. Você tem que encontrar o mercado onde ele está. Os caras do IC estavam meio que pregando o modelo, mas o modelo não é nem que interessante. Na apresentação deles para Bill, enquanto estávamos valorizados, eles estavam basicamente falando sobre recriar o 3D ou fazer um console de jogos semelhante a tudo que já está no mercado. E nós estávamos tipo, você sabe, você não entra em um mercado e copia exatamente o que a concorrência faz. Você entra em um mercado para perturbá-lo, para fazer coisas que eles não conseguem fazer. O Windows se apresentou e eles falaram sobre esse dispositivo e blá blá blá. Então a equipe do DirectX se levantou e apresentou essa visão para o Xbox. Havia duas coisas em nosso plano que achávamos absolutamente críticas para o sucesso do Xbox e dos jogos do Xbox, que nunca haviam sido feitas antes em um console de jogos. Hashtag, um disco rígido. Isso seria importante não apenas para salvar informações sobre o estado do jogador e quais conquistas eles tinham feito, mas também para que eles pudessem armazenar grandes quantidades de dados em algum lugar e poder acessar e alterar isso ao longo do tempo. Lembram que houve um grande debate sobre deveria haver um disco rígido ou não. Nós éramos os caras contra o disco rígido, não víamos o benefício disso. O segundo componente que achávamos absolutamente crítico era o Ethernet. O Cast foi basicamente o primeiro console na história a ter qualquer tipo de concorrente online, mas o deles era a internet da UAP usando um modem. Essa era a tecnologia da época. Percebemos que essa era uma solução de curto prazo. O que queríamos fazer era apontar para o futuro e integrar a internet e internet de alta velocidade à televisão. Queríamos apostar no futuro em vez de no presente. A capacidade de conectar máquinas entre si e a internet era uma parte central do DNA. Estávamos apresentando um console de jogos muito tradicional e as propostas da equipe do Xbox. Eu entendi. Parecia para nós que, ei, vamos pegar o PC e vamos construir um console a partir disso. E simplesmente não parecia credível. Não era assim que o negócio funcionava. Rodada final. Certo. Esses dois grupos abordaram a ideia de construir um console de jogos de maneiras muito diferentes. Então essa reunião ficou realmente contenciosa. Temos que assistir esses caras como o nosso plano e nos dizer que isso não vai funcionar e falar com Bill sobre como os consoles de jogos realmente funcionam. Estou esperando. Estou tipo, vamos lá, Bill, mate-o, desligue-o. Ele não faz isso. Eu queria ver o Bill Gates de antigamente. Eu queria ver o Bill Gates do Velho Testamento. O cara que era famoso por expulsar pessoas de reuniões e dizer-lhes para nunca voltarem e dizer que são a pessoa mais estúpida da empresa. Para ver o horror, Bill se recostou e acariciou o queixo e estava muito pensativo. Bill disse bem, acho que ambas as equipes levantaram algumas boas ideias, mas não pareciam realmente impressionadas.
Diante da tela audiência, percebemos que precisávamos dar tudo de nós. Os caras do lado técnico direto sabiam que você não vai a uma revisão do Bill Gates sem mostrar algo realmente espetacular. E assim, levando para essa reunião, nenhum de nós dormiu por tipo uma semana. Fizemos esse pequeno dispositivo que tinha uma tecnologia de PC relativamente antiga com um case parecido com um console de jogos. E modificamos o Windows com um hack que, tipo, abre um buraco de baixo para cima e expõe o hardware. Era um monte de componentes de PC e um controle de jogo e, você sabe, estava literalmente apenas segurado por chiclete e fita adesiva. Soldando coisas, descascando fios, e isso era, tipo, você sabe, na parte de trás do nosso carro ou, tipo, você sabe, no chão de uma sala de conferências onde estávamos fazendo essas coisas. Um cronômetro feio, meio que, mostrava, ou Windows, iniciando a partir da energia. Inicializar um PC 20 anos atrás levaria, tipo, 3 minutos. Poderia levar mais, poderia levar 5 ou 6 minutos. Esses caras brincaram com o PC, tiraram coisas que não eram necessárias, mudaram o BIOS. Eu liguei. E assim, ele inicializou em, tipo, 3 ou 4 segundos. Bill Gates quase pulou sobre a mesa. Ele estava tão animado quando viu isso. Bill imediatamente pergunta por quê. O Windows não inicializa assim o tempo todo? Sim, Bill queria ver isso várias vezes. Ele dizia para desligar e fazer de novo. Desligar e fazer de novo. Eu vi o queixo dele cair. Este é um cara que sabe mais do que a maioria das pessoas do mundo jamais saberá sobre PCs. Viu um APC provavelmente pela primeira vez. Vem imediatamente. E tínhamos um emulador de software de PlayStation que havia sido escrito para Windows. Então você pode imaginar a surpresa dos executivos quando pegamos um disco de PlayStation, colocamos no protótipo do Xbox e imediatamente Tomb Raider apareceu na tela em toda a sua glória. Isso preencheu a lacuna da credibilidade. Fez a ideia do Xbox parecer tangível, real e alcançável. Os caras do DirectX eram do Blaze e jogaram o jogo muito melhor. Francamente, eu acho que subestimamos o que eles iam trazer para a sala. Essa reunião não foi um grande resultado para nós. Os caras do Windows literalmente disseram que não era justo que não tivéssemos a oportunidade de fazer hardware e alguém disse para eliminá-lo. Bem, ninguém disse a eles para construir hardware, mas eles fizeram. Infelizmente para a equipe do Windows, eles trouxeram um PowerPoint para uma batalha de demonstração. Olhando para trás agora, eu realmente acho que Bill olhou e viu algum aspecto dele mesmo ou os primeiros dias da Microsoft. E foi isso que ele pensou que funcionaria. A reação de Bill foi: vocês estão propondo que isso traga coisas boas para o Windows e é baseado no Windows e nós temos Windows na sala de estar. Tudo isso faz sentido. Vocês estão propondo que gastemos $500 milhões nisso? Vocês precisam fazer essa apresentação para o Steve. Quanto você acha que esse ambiente operacional avançado vai? Espere só um minuto antes de responder. Veja, Steve é uma das pessoas mais entusiasmadas e energéticas que já conheci na minha vida. Aquela energia e entusiasmo que você vê no palco é 100% autêntica. Na época, se o maior fã do Xbox era Bill Gates, o maior oponente era Steve Ballmer. Steve, como um bom empresário, gostava de ganhar dinheiro. Ele gostava, você sabe, de grandes apostas ousadas. Mas ele gostava de grandes apostas ousadas que dariam retorno. Isso aconteceu bem na hora em que Bill estava passando o cargo de CEO para Steve. E eles já haviam concordado por alguns anos que se Bill tivesse alguma ideia maluca que custasse muito dinheiro, Steve deveria ter a chance de dizer sim ou não primeiro. E isso levou a essa reunião final onde realmente tivemos um grupo bem grande de executivos da empresa. A sala estava lotada. Havia muitas constituências diferentes lá, desde a força de vendas até o lado mais técnico da empresa. Você tinha muitas pessoas muito interessadas. Steve é um cara grande e Bill está lá e você está lá com esses dois caras super famosos que seguram seu destino. E Steve está realmente chateado de que iríamos correr esse risco. Ballmer entendia muito bem onde o pão da Microsoft era passado e de onde vinha o dinheiro. Nós éramos uma empresa conhecida por software de produtividade. Ele não queria algum tipo de jogo de vídeo. Mesmo o fato de que fizemos videogames ameaçava a própria essência da empresa. Steve olhou para a ideia do Xbox e viu insanidade. Ele foi até seu quadro branco. Ele disse: ok, quanto isso vai custar? Quanto vai custar o disco rígido? Quanto vai custar a porta Ethernet? Quanto vai custar o chip gráfico?
E ele só voltou e disse, não tem como. Vocês, qual é a sua reserva para retornos? Reserva para retornos? O que isso significa? Bem, nós admitimos vivemente que não entendíamos nada sobre hardware, mas éramos jogadores e desenvolvedores de jogos. Nossas carreiras inteiras foram construídas em torno de jogos. Sabíamos que o jogo 3D estava decolando e que os jogos online estavam logo ali na esquina e os melhores e mais brilhantes do mundo do desenvolvimento de jogos. Eles estavam transferindo todo o seu pensamento do PC para consoles. Tivemos a oportunidade de criar algo que ia levar todo o patrimônio, toda a boa vontade, toda a tecnologia e todas as ferramentas de programação que já haviam sido criadas para fazer aplicações do Windows e levar isso para a sala de estar. E esse era o produto que estávamos propondo, o Xbox. Olhando para aquele momento, o que Steven construiu, estamos vendo. Foi o futuro passando pela Microsoft. Você sabe, a Microsoft era vista como essa empresa dominante da época, mas o sucesso ou mesmo a sobrevivência estava longe de ser pré-determinada. Se a Microsoft não agarrasse essa oportunidade, a Microsoft estaria do lado errado do futuro da tecnologia. Eles fizeram todos darem um passo atrás por um segundo e pensarem. O negócio de consoles era algo que precisávamos aproveitar. Eu acho que foi aí que Bill e Steve perceberam que precisavam seguir em frente com o Xbox. O momento incrivelmente eletrizante. Finalmente convenceu-os Steve. Bill estava convencido. Eles fizeram um trabalho excepcional até agora, não fizeram? Acho que Bill tinha uma visão de que software rodando em hardware em uma sala de família poderia realmente trazer experiências únicas para casa. Poderíamos começar com videogames, mas se você for em muitas direções a partir daí. Era realmente uma oportunidade de recuperar a alma que a Microsoft tinha no começo, de criar aquela revolução, de criar aquela nova plataforma. Nós íamos fazer algo que ninguém mais tinha feito. Nós íamos lançar um console de uma empresa de software. A Microsoft não havia feito nada parecido. Antes então ficou claro que havia apenas alguns desafios realmente grandes para nós no começo. Era sobre credibilidade. Tínhamos uma tarefa pela frente para garantir que fossemos levados a sério na indústria de jogos. Esta equação de poder, desempenho e preço, você tem que acertar em cada parte disso se quiser ter sucesso. Havia tantas tarefas que precisavam ser feitas tanto do lado de hardware quanto do software. Percebemos que precisávamos ter um líder. Era claro para todos nós que essa pessoa era Rick Thompson. Ele havia feito as melhores perguntas, as perguntas mais perspicazes. Queríamos que ele fosse parte das respostas. Então Rick foi trazido como executivo sênior experiente que tinha experiência em hardware com periféricos, mousas e teclados, e ele tinha que construir um plano e uma estratégia de avanço. Meu comentário na época foi que eu não era grande o suficiente para esse trabalho. Mas alguns dias depois, Steve Ballmer me chama para seu escritório e diz: vamos deixar isso claro entre nós dois. Esse é seu trabalho agora. Você está fazendo um grande barulho. Você diz que está entrando nesse mercado consumidor. Você sabe, se isso não der certo, isso poderia realmente dar à empresa um enorme break e seria muito difícil se recuperar. O risco aqui é enorme com a quantidade de dinheiro que poderíamos perder nesse projeto. E para mim, era medo, incerteza e dúvida. Por que você tem um cara de negócios que vai tentar descobrir um modelo de negócios, com meu pequeno time de pessoas que me ajudaram com o negócio de hardware? Temos 4 pessoas vindo do DirectX. Nenhum de nós sabia realmente as regras do jogo que estávamos jogando, e basicamente apenas ficamos lá e olhamos uns para os outros e dissemos: como agora o que fazemos?